Saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Saudar você que nos assiste pela televisão. Você pode sentar, querido. Antes de iniciar a ministração de hoje à noite, você que ligou a televisão hoje, está nos assistindo, por um acaso você ia zapeando aí os canais e por um acaso ouviu esse louvor que impactou a tua alma. Essa aqui é a igreja Primeiro Amor. Nós estamos localizados aqui no bairro de São Brás, em Belém do Pará, em frente ao berço de Belém. Aqui é um lugar onde o evangelho é pregado, onde há um espírito de adoração, de contrição. Enquanto muitos estão hoje procurando preencher o vazio da sua alma, aqui hoje nós viemos para cultuar o Senhor, para verdadeiramente cultuar aquele que morreu numa cruz por mim e por você. Se você está nos visitando, de repente você chegou aqui, você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, essa é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. A hora que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, a nossa vida é mudada, a nossa vida é transformada, nós somos libertos, nós somos restaurados e há uma nova jornada sendo escrita em nossas vidas. Cada um de nós aqui vivenciou um momento especial. Certamente você deve lembrar o momento em que você tomou essa decisão de aceitar Jesus como Senhor da tua vida. E esse dia marcou a tua história. E se você não tomou essa decisão, a tua história ainda pode ser reescrita. Eu não sei o que passa na sua cabeça, eu não sei que tipo de ansiedade, que tipo de angústia, de tristeza, ou mesmo você pode estar pensando nesse momento que a sua vida acabou, que não vale a pena continuar. Não desista. Esse Deus te chama. Esse Deus te chama a uma nova jornada. Creia nele, entregue a sua vida a Ele, que Ele vai restaurar a tua vida, a tua família e a tua jornada. E através de você, Ele vai impactar a tua geração e os seus. Eu quero te convidar, nessa noite, a meditar na palavra do Senhor. Você que está aqui na igreja, você pode ficar de pé em respeito a leitura da palavra. Aqueles que quiserem podem abrir, ou você pode acompanhar também na nossa projeção. O tema da ministração de hoje é: quando os justos florescem e quando os ímpios governam. Quando os justos florescem e quando os ímpios governam. E nós vamos ler alguns versículos que estão lá no livro de Provérbios. O livro de Provérbios foi escrito por Salomão. Salomão é considerado o homem mais sábio da história da humanidade. Em determinado momento, ele fez um pedido ao Senhor. Ele podia pedir qualquer coisa: riquezas, poder, prestígio. Ele podia pedir o que ele quisesse, mas ele pediu que o Senhor lhe desse sabedoria para que ele pudesse governar com justiça. Essa história você encontra no início do livro de Reis. E o livro de Provérbios é uma coletânea de princípios de sabedoria. Princípios que podem te levar, portanto, a uma vida reta, a uma vida próspera, a uma vida justa. Mas quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós costumamos achar que a Bíblia é apenas um manual de fé e conduta individual. E não é, é muito mais do que isso. É um manual de fé e conduta individual. Mas a Bíblia é também um manual para a construção de nações felizes, justas, pacíficas e prósperas. E em Provérbios nós encontramos alguns versículos que falam exatamente sobre isso. Princípios para a construção de nações felizes, pacíficas, prósperas, justas. Primeiro versículo, Provérbios 28, 12 diz o seguinte: quando triunfam os justos, há grande festividade. Quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem. No segundo versículo, que está
Em Provérbios 28:15, diz: como leão que ruge e urso que ataca, assim é o perverso que domina sobre um povo pobre. Mais um versículo, Provérbios 28:16, a primeira parte diz: o príncipe, falto de inteligência, multiplica as opressões. Mais um versículo, Provérbios 29:2, o homem que muitas vezes repreendido, não, 2, por favor, 29:2, quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Porém, quando domina o perverso, o povo suspira. Na minha versão, o povo geme. Mais um versículo, 29:18, para terminar. E esse é forte. 29:18, por gentileza, querido. Bom, vou ler aqui. 29:18 diz o seguinte: onde não há revelação divina, ou como na versão que vocês estão vendo, ao meio da revista atualizada, não havendo, portanto, profecia, não havendo revelação divina, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. Amém? Princípios que nós podemos aprender sobre felicidade de uma nação, sobre governo, sobre política. Quero que você feche os olhos para a gente fazer uma rápida oração. Senhor, nós queremos te pedir a direção do teu Espírito Santo, Senhor. Fala aos nossos corações. Que o teu Espírito Santo reine soberanamente, Senhor. Instrui a tua igreja, Senhor. Nos dê sabedoria, Senhor. Nos dê discernimento, Senhor. Nos educa, Pai. Nos ensina, Pai. Nos admoesta, Senhor. Nos constrange, Senhor, se nós estivermos errados em nossos pensamentos, Senhor. Nós queremos ouvir a tua palavra, Senhor. Nós queremos aprender um pouco mais de ti, Senhor. Essa é a oração que nós fazemos aqui nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Você pode sentar, querido. Bom, vou voltar a uma pergunta que vez ou outra nós temos trabalhado dentro do eixo governo e política do Instituto Aviva. Deve o cristão se envolver com política? É lícito? É correto? É justo a igreja se envolver com política? Até que ponto a igreja deve se envolver com política? Ou não deve se envolver com política? Creio que todos vocês estão acompanhando os noticiários. O mundo inteiro ficou essa semana perplexo com os acontecimentos que estão acontecendo no leste europeu. Não se trata de uma surpresa. A invasão da Ucrânia já era prevista, não se sabia quando. Desde novembro existia, portanto, rumores de que a guerra estava próxima, de que o Vladimir Putin iria, portanto, ia invadir a Ucrânia. A questão era quando? A questão era em que momento? Infelizmente, essa semana a guerra aconteceu. Só que aconteceu numa dimensão até muito maior do que se esperava. O que se esperava era apenas que a Rússia invadisse a área separatista da Ucrânia, consolidando, portanto, seu poder, seu poderio sobre uma área estratégica do ponto de vista econômico. E é muito curioso, porque quando a gente vê nas mídias sociais, muitos especialistas em geopolítica passam agora a emitir opinião, como se quase todo mundo fosse analista em geopolítica internacional. Não é muito difícil entender o que está acontecendo na Ucrânia, mas é importante ter clareza que nós estamos vivendo o início de uma nova era na geopolítica mundial. Você está assistindo o início de uma nova era na geopolítica mundial.
Certamente os livros de geografia, de história que forem lançados daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, vão narrar esse fato, assim como foi, por exemplo, os atentados nas Torres Gêmeas, que marcou o início de um novo período no contexto geopolítico internacional. Também a invasão da Ucrânia pela Rússia marca um novo momento de realinhamento das forças políticas internacionais. Você tem, nesse momento, o avanço da Rússia no que seria um território da antiga União Soviética. A Ucrânia pertencia à antiga União Soviética. E o sonho do Vladimir Putin, para quem não sabe, o Vladimir Putin foi líder da KGB, da Polícia Secreta Soviética, é de restaurar a força política da antiga União Soviética. Esse é o sonho do Vladimir Putin, dentro de uma plutocracia. A Rússia hoje se configura como uma plutocracia, e há interesses econômicos estratégicos na Ucrânia: petróleo, gás, minérios. Talvez você não saiba, mas a Ucrânia fornece 80% do gás consumido na Europa. E a Ucrânia recentemente havia sinalizado que tinha intenção a aderir à OTAN, a Organização para o Tratado do Atlântico Norte, que surgiu dentro do contexto da Guerra Fria para fazer enfrentamento ao chamado Pacto de Varsóvia, que era justamente o conjunto de países do leste europeu que tinham sido conquistados, invadidos pela União Soviética e formaram, portanto, o bloco soviético. É impossível, apesar da queda do socialismo real na União Soviética, é impossível você não entender também o que está acontecendo se você não compreender a cosmovisão que há por detrás como herança do regime soviético naquela região. Então você tem justamente uma geopolítica internacional, onde você tem os países da OTAN, você tem os Estados Unidos e você tem um alinhamento estratégico entre Rússia e China. Curiosamente, esse alinhamento estratégico entre Rússia e China vem sendo omitido por muitos analistas. Mas esse alinhamento estratégico entre Rússia e China vão redefinir a geografia internacional com rebatimentos em todo o planeta, inclusive na América Latina. Inclusive na América Latina. Hoje, a China já tem ocupado espaços econômicos importantes em nível internacional. Recentemente, o presidente da Argentina, eleito de viés socialista, declarou publicamente o seu interesse em fazer uma aliança geopolítica com a China para, inclusive, construção de infraestruturas econômicas na Argentina. Brasil, nós temos vários investimentos acontecendo no campo de logística, de infraestrutura, feitos pela China. Hoje a China é o maior parceiro econômico do Brasil e de muitos países em nível internacional. Nós estamos diante de um novo quadro. Mas curiosamente, muita coisa que hoje acontece nos faz rememorar alguns fatos históricos. E curiosamente, fatos históricos que às vezes foram omitidos pelos nossos professores de história e de geografia. A Ucrânia merece as nossas orações. A Ucrânia merece as nossas orações. Esses dias eu vi um vídeo que circulou dos cristãos ucranianos orando no metrô da Ucrânia pelo que está acontecendo. Há um desespero na Ucrânia. Há um desespero na Ucrânia. Talvez você não saiba, mas a Ucrânia é um dos países que, por lei, decretou o comunismo como sendo similar ao nazismo e ao fascismo europeu. Tamanha foi a aberração ou as atrocidades que o regime socialista soviético fez na Ucrânia.
Curiosamente, os nossos livros de história, às vezes, não contam essa história. Ou os nossos professores não trazem essa história. Mas se você quer entender as grandes tragédias da humanidade, Holodomor, ou a grande fome, está entre essas grandes tragédias. Quando a União Soviética invadiu a Ucrânia, em apenas 2 anos, deixou mais de 7,5 milhões de agricultores ucranianos morrerem de fome. Com o projeto soviético de promoção de grandes fazendas coletivas, o Estado soviético deixou propositadamente que os agricultores ucranianos morressem de fome, para a coletivação das terras. Ou não se fala dos gulags, né? Da União Soviética também, outra grande exemplo de tragédia social. Por causa disso, o comunismo, ele é considerado na Ucrânia algo abominável. E os partidos comunistas foram banidos da Ucrânia. E essa memória do que os soviéticos fizeram na Ucrânia está presente no povo ucraniano. Grande parte dos ucranianos hoje estão aterrorizados com o que estão vivendo. Precisamos orar pela Ucrânia, mas precisamos orar pelo mundo e precisamos orar pelo nosso país, porque nós estamos diante, e eu disse na quinta-feira passada no encontro de famílias, que nós vivemos uma guerra, mas não é somente uma guerra geopolítica, é uma guerra espiritual. É uma guerra espiritual. As nossas famílias estão sendo atacadas, os nossos valores estão sendo destruídos. A alma dos nossos jovens está sendo seduzida numa guerra espiritual. E o que nós estamos fazendo como igreja, como corpo de Cristo? O que você tem feito? Alguns certamente ainda acham que isso é um terrorismo, que isso é exagero. Infelizmente, talvez não seja tão exagero assim, e eu entendo que o Evangelho de Cristo precisa ser mais do que nunca pregado e anunciado. Mas esse Evangelho na sua completude, que fala de pecado, que fala de arrependimento, que fala de conversão, que fala de céu e inferno, mas que fala também de reposicionamento. Não existe meio crente. O morno vai ser vomitado. Ou você é quente ou você é frio. Ou você segue a Bíblia ou você não é de Deus. Ou você não está de acordo com os princípios de Deus. Cuidado com o evangelho que é pregado. Cuidado. Inclusive você vê pastores conhecidos hoje falando em reescrever a Bíblia. Como se a Bíblia fosse relativa, como se Deus fosse relativo. Deus é absoluto. A sua verdade é absoluta. A sua verdade é única. E a sua palavra é inerrante, imutável e infalível. Só existe uma única verdade. E a própria Bíblia diz: nenhuma letra será mudada, alterada ou passará das Escrituras. Muitos de nós não estamos lendo a Bíblia de forma conveniente, excluindo ou omitindo o versículo ou interpretando de acordo com as nossas conveniências. Eu me lembro que, já mencionei também isso, que eu frequentei durante muitos anos uma igreja em Campinas, quando eu fazia meu mestrado e meu doutorado lá, e quando a gente subia no púlpito daquela igreja, a gente olhava para o fundo da igreja e tinha uma frase no fundo da igreja, que dizia: prega a palavra, prega a palavra, prega o evangelho. Muitos de nós estão vivendo ou estão pregando evangelhos parciais. Mas o Evangelho de Cristo, ele é, como eu disse, um manual para a construção de nações felizes, justas, pacíficas e prósperas. Há aqui princípios, portanto, que nos levam a ser eclésia. E a palavra eclésia, que nós traduzimos do grego para igreja, foi uma palavra grega propositadamente usada por Jesus. Usada nas polis gregas.
quando ele vira para os discípulos e diz para eles: vocês são a minha eclésia. A palavra eclésia significa chamados para fora, vocacionados para fora. Eram aqueles que na assembleia pública decidiam os rumos da cidade. Vós sois a minha eclésia, vós sois chamados, vocacionados para impactar e transformar a sociedade através do Evangelho. Daryl Miller e Landa Cooper, dois escritores contemporâneos, escrevem nos seus livros algumas vezes que a igreja que não discipula a sociedade acaba sendo discipulada pela sociedade. Se nós não discipulamos a sociedade discipula a igreja. E lamentavelmente muitas visões progressistas, humanistas, animistas, marxistas estão hoje permeando conscientemente ou subconscientemente a mente da membresia. Em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20 diz o seguinte: portanto, é a grande comissão de Jesus aos seus discípulos: vão, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Pode passar, por gentileza. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhe ordenei, ensinando-os a guardar todas as coisas. Atenção para a palavra ensinando, discipulando nações. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós precisamos ensinar a Bíblia, mas nós precisamos ensinar toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Precisamos falar de conversão, precisamos falar de céu, precisamos falar de inferno, precisamos falar de arrependimento, precisamos falar de propósito, precisamos falar de vocação, mas precisamos falar também do propósito que a igreja tem na sociedade. E muitos de nós acham que isso é secundário. Talvez uma palavra que hoje está na moda, né? São os coaches gospel, né? Que viesse falar de prosperidade financeira, que Deus tem um propósito para você, que você vai prosperar, etc. Isso aqui fosse muito mais alegre, muito mais atrairia a gente. E muitas igrejas estão lotando com essa pregação, seja a teologia da prosperidade, ou até mesmo a teologia liberal. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. O Evangelho, portanto, ele é para aqueles que entendem, mas se colocam diante do altar em obediência. E essa obediência significa muitas vezes mudar a sua mentalidade. E durante os últimos anos, eu tenho mudado as minhas concepções. E eu tenho entrado em choque. Depois de uma certa idade, já com mestrado, com doutorado, eu fui descobrir cosmovisão bíblica. E fui ler, fui estudar. O que a Bíblia falava sobre governo, sobre política, sobre economia, sobre trabalho, sobre política social, sobre propriedade, enfim. E eu fui percebendo que muitos dos nossos valores que foram incrustados em nós estão equivocados. E nós carregamos isso, inclusive, para dentro da igreja, valores equivocados. A Bíblia, portanto, é um manual. A Bíblia fala sobre governo, fala sobre política, fala sobre desenvolvimento. E eu quero dar uma sugestão para vocês. Você quer aprender um pouco mais sobre o que a Bíblia fala sobre governo e política? Esse livro, vocês podem mandar buscar pela internet, do Wayne Grudem, Política segundo a Bíblia, princípios que todo cristão deve conhecer. Ele é fundamental. Acredito que todos deveriam ler esse livro, porque esse livro, ele vai desnudar a Bíblia,
a visão que a Bíblia tem sobre governo, sobre política. O que a Bíblia fala sobre desenvolvimento? Por que algumas nações são prósperas e outras são subdesenvolvidas? Esse livro, Wayne Grudem e Barry Asmus, um teólogo e um economista escreveram, e esse livro aqui ele é disruptivo, A Pobreza das Nações. Eu também aconselho a leitura desse livro, porque certamente muito daquilo que você até mesmo acredita como sendo algo óbvio, tautológico, você vai rever os seus conceitos. E eu me coloquei alguns anos atrás, diante do altar do Senhor, e entre aquilo que eu li na graduação, no mestrado, no doutorado, diversos autores que eu li, e a palavra de Deus, eu resolvi ficar com a palavra de Deus. Muitos tentam ainda compatibilizar verdades inconciliáveis. Portanto, esse evangelho, ele fala de transformação social. João 3,8 diz: aquele que pratica o pecado é do diabo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Não. 1 João, você abriu o evangelho de João. 1 João, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Por isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir a obra do diabo. Se você é restaurado, salvo, convertido, o Senhor te chama a restaurar a criação. E a restauração da criação perpassa muitas vezes pela transformação da sociedade, pela ocupação de diversas esferas de influência, pela educação, pelas universidades, pelas escolas, pelos negócios, mas também pelo eixo de governo e política. O Senhor quer transformar sociedades, quer restaurar sociedades. E eu não tenho dúvidas de que há uma voz profética hoje sobre a nossa nação. Não tenho dúvidas disso. Eu não tenho dúvidas disso, por tudo que nós temos ouvido. E olha que eu sou muito teimoso. Muitas vezes eu demoro para me posicionar, porque eu quero ter certeza. Eu quero ter clareza da direção do vento do Espírito Santo. Hoje eu tenho certeza que há uma onda de avivamento na nossa nação. Essa onda de avivamento, através da cosmovisão bíblica, tem impactado todas as esferas de influência. Quando eu vejo pessoas vindo para o Evangelho, de várias áreas de influência da sociedade, eu entendo que ali é o teu ministério e você pode mudar a sociedade através da tua atuação profissional. Para servir a Deus você não precisa ser pastor, ministro de louvor ou estar enfurnado 24 horas numa igreja. Ali no teu dia a dia você é um agente de transformação da sociedade. Assim como também eu acredito que a política hoje, em nível nacional, só chegou ao ponto onde está, aonde nós achamos que política é coisa do diabo, política só tem corrupto, só tem ladrão, porque a igreja de Cristo não discipulou adequadamente a sociedade, não levantou homens e mulheres, não discipulou homens e mulheres e não enviou homens e mulheres como ministros do reino na área política. Mas esse chamado não é só para quem se sente vocacionado para a área de governo e política. Vidas transformadas significa que nós temos, portanto, famílias transformadas, escolas transformadas, negócios transformados, bairros transformados, cidades transformadas, estados transformados e nações transformadas. Nós somos chamados a fazer a diferença. E de que forma nós estamos fazendo a diferença? Será que nós estamos adequadamente fazendo a diferença? O que tem definido uma eleição? Nós somos hoje 35% do eleitorado brasileiro. Será que nós estamos adequadamente representados nos poderes legislativos?
nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional? Será que nós temos prefeitos que verdadeiramente são pessoas vocacionadas? Governadores? Eu tenho certeza que essa onda de avivamento vai levantar uma nova geração de líderes nesse país, de pessoas verdadeiramente vocacionadas. Eu quero te dar uma notícia: você faz parte dessa geração. Você faz parte dessa geração. Você é cúmplice dessa geração. Ou você pode se omitir. Ou você pode se omitir. Alguns dados vêm mostrando que a omissão da sociedade no processo político pode representar um ônus espiritual muito grande. No Chile, recentemente, só para dar algumas informações para você, nós tivemos um candidato progressista, que liderou inclusive invasões a igrejas no Chile, que ganhou a eleição, foi eleito no Chile. Ele teve 56% dos votos. O candidato que perdeu, católico conservador, teve 44% dos votos. Mas o que chama a atenção no caso chileno foi o número de abstenções na eleição. 44% dos chilenos resolveram não ir votar. No Brasil, na última eleição, nós tivemos o seguinte resultado eleitoral, e me chama a atenção um fenômeno muito parecido. Bolsonaro foi eleito com 57 milhões de votos, 39% dos votos. O segundo colocado, Fernando Haddad, teve 47 milhões de votos, 31% dos votos, diferença de 10%, 10 milhões de votos. Votos brancos, nulos e abstenções, 42 milhões. – 30% da população não foi votar no segundo turno da última eleição. Vamos falar de Belém. Último dado de Belém. Nós tivemos uma eleição no segundo turno de Belém, na qual o prefeito Edmilson Rodrigues foi eleito com 390 mil votos. Ele teve 51% dos votos. O segundo colocado, o delegado Egush, teve 364 mil votos, 48% dos votos. A diferença foi de 26 mil votos. Votos brancos, 15 mil. Nulos, 29 mil. Abstenções, 209 mil pessoas. Abstenções, nulos e brancos, quase que 10 vezes a diferença de um para o outro. Isso é um fenômeno que vem acontecendo em nível internacional. Recentemente, em Portugal, aconteceu a mesma coisa. E agora me lembrei do que aconteceu na Venezuela, alguns anos atrás. Venezuela, que na década de 1980, era considerada uma nação em ascensão na América Latina. Era tido como uma nação que iria caminhar rumo ao desenvolvimento. Havia muito dinheiro na Venezuela em função da exploração do petróleo. Muitas obras de infraestrutura. Hugo Chávez tinha sido eleito e na sua reeleição havia uma disputa muito acirrada, mas naquele momento a direita, os conservadores resolveram fazer um protesto. Resolveram não votar. O que significa, portanto, que Hugo Chávez se elegeu com 100% dos votos e elegeu 100% dos deputados. E com essa maioria absoluta, eles fizeram uma mudança na Constituição e implantaram uma ditadura na Venezuela. Eu vejo muita gente ainda em eleição dizendo: vamos protestar, vamos votar branco, nulo e abstenção, ou não vamos votar porque todo político é ladrão. Cuidado, porque alguém vai votar no seu lugar e alguém vai decidir o rumo da tua família, o rumo da tua cidade, o rumo do teu país. E você vai ser impactado. Uma outra falácia que muitas vezes eu vejo, propositadamente, os nossos professores de história omitem fatos históricos importantes.
a importância do cristianismo em muitas conquistas sociais. Como se conquista social fosse sinônimo de esquerda, ou do socialismo, ou do progressismo. As principais conquistas sociais da história da humanidade foram feitas por cristãos e pela participação de cristãos nos assuntos da res pública, da coisa pública. Só para citar alguns aqui, para não me alongar. No Império Romano, o fim do infanticídio, o fim do sacrifício de crianças, o fim da cultura do abandono de crianças, o fim do aborto. Querem voltar com o aborto, né? O fim do aborto, o fim dos combates mortais entre gladiadores, que era um espetáculo, o fim das marcações dos criminosos. No Império Romano, um criminoso, ele era marcado com ferro no seu rosto. Foi os cristãos que pediram, lutaram contra esse tipo de abuso físico. A própria humanização das prisões naquele momento, e a história narra isso. Se você quiser sugestão de leituras, eu posso dar para vocês depois. Mostra a importância que os cristãos tiveram na transformação da sociedade romana. Idade Média, conquistas do cristianismo, o fim da prática de sacrifícios humanos em países como na Irlanda ou na Prússia, os próprios lituanos e na própria América. Quando os europeus chegaram na América, haviam sacrifícios humanos, e pasmem, uma única cerimônia de sacrifícios praticados pelos astecas, eles matavam cerca de 20 mil pessoas. Vocês têm ideia do que é isso? É quase que um mangueirão cheio. 20 mil pessoas eram sacrificadas, com o objetivo de homenagear os deuses, clamando por plantações, fim da seca, vinda de chuvas, etc. Idade Média, proibição da pedofilia, conquista do cristianismo, proteção das mulheres contra o estupro, que era algo aceito na Idade Média. Foi o cristianismo que protegeu as mulheres. Ou levou, portanto, a constituição da Carta Magna da Inglaterra, em 1215, que veio, os estudantes de direitos, muitas vezes, falam do Estado Democrático de Direito, ou do Bill of Rights, mas esquecem da participação dos cristãos, ou da própria Revolução Puritana, na conquista dos direitos, do Estado Democrático de Direito, educação pública e gratuita, conquista da Reforma Protestante, fim da escravidão. Curiosamente, a gente vê no Brasil, quando se fala de escravidão, se fala muito no Zumbi dos Palmares. Eu nunca vi ninguém falando do William Wilberforce. William Wilberforce foi um político inglês que durante mais de 20 anos lutou contra a escravidão, contra o tráfico negreiro, contra a escravidão. William Wilberforce, ele era um político cristão. E certa vez ele chegou para o pastor dele e disse, ele já era um jovem promissor na política, ele chegou para o pastor dele e disse, eu quero servir a Deus, eu quero entregar a minha vida para o ministério pastoral. O pastor dele disse, não, o seu chamado é na política. E ele persistiu. E para dissuadi-lo, o pastor dele marcou um jantar com algumas pessoas. Eram ex-traficantes de escravos que haviam se convertido ao cristianismo e foram testemunhar para o William Wilberforce as atrocidades do tráfico negreiro. O William Wilberforce foi impactado pelo que ele ouviu e disse, eu vou, a partir de agora, lutar contra o fim da escravidão. Durante mais de 20 anos, todos os anos ele entrava
no parlamento inglês com um projeto para acabar com o tráfico negreiro. As primeiras vezes que ele entrou nesse projeto, ele era ridicularizado, porque isso era economicamente importante para a Inglaterra. E durante 20 anos ele lutou. Todo ano ele apresentava de novo o mesmo projeto. E ele sofria de uma doença chamada diverticulite. E ele ia para as sessões do parlamento com dores, com fortíssimas dores abdominais. Durante mais de 20 anos ele lutou, até que ele conseguiu que o parlamento inglês acabasse com o tráfico negreiro. 2 dias depois ele falece, porque aquele era o propósito, aquele era o chamado dele. O Senhor levantou William Wilberforce naquela nação como político, para não somente abençoar a política na Inglaterra, mas para mudar a história da sociedade e para acabar com um dos capítulos mais terríveis da história da humanidade. A política transforma a sociedade. Mais recentemente, Declaração de Independência dos Estados Unidos, a Constituição dos Estados Unidos, e muito se fala hoje de Estado laico. O Estado laico e a liberdade religiosa é uma conquista da Reforma Protestante. Curiosamente, os nossos professores não lembram ou omitem isso. A igualdade de todos perante a lei, a democracia, a propriedade privada. E eu poderia seguir com outros exemplos aqui que eu anotei, por tempo eu não vou falar. Mas, por exemplo, das maiores conquistas sociais na própria cidade americana, foi conduzido por pastores batistas e metodistas, dentre os quais Martin Luther King, que comandou um dos maiores e mais importantes movimentos sociais. E o Brasil hoje? O Brasil hoje. Você sabia que existem mais de 900 projetos que afetam diretamente, projetos tramitando no Congresso Nacional, que afetam diretamente a tua fé, a tua liberdade religiosa, os teus valores? Projetos como a proibição de se pregar o Evangelho ou fazer qualquer tipo de atividade religiosa cristã nas ruas. Recentemente nós fizemos um evento aqui, Vem Orar Belém, numa praça. Dia 25 de março vai ser no Mangueirão, na Praça do Mangueirão. E se esse projeto for aprovado, o cristianismo vai ser restrito a ambientes privados, como já é na China. Você sabia que a China é proibido você falar do Evangelho ou pregar o Evangelho na rua, sob pena de prisão na China? Esse projeto está tramitando hoje no Brasil. Hoje nós estamos transmitindo esse programa para televisão. Provavelmente nós estamos com aproximadamente 1 hora de transmissão. Existe um projeto que limita transmissão de qualquer programa cristão por apenas 1 hora por dia e para o horário da madrugada. Querem proibir o Evangelho de ser pregado nas ruas e querem retirar o teu direito de assistir um culto, de assistir uma pregação ou um programa cristão na televisão. Outro projeto proíbe, é considerado crime veicular mensagens de cunho cristão, rádio, televisão, jornais, sob pena de prisão para quem fizer isso. Mais um, vai ficar, eu tenho vários aqui, mas eu vou ficar só mais esse. Um outro projeto decreta prisão para os pastores que pregarem sobre práticas condenadas pela Bíblia. Cito: homossexualismo, idolatria ou espiritismo. O projeto ainda acrescenta: não terão direito a se defender por meio de ação judicial. Você entendeu? Não somente prende sem direito à defesa. 900 projetos. 2 Crônicas 7:14, há uma mensagem profética que diz o seguinte:
se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas tem um condicionante aqui. Tem um condicionante aqui. Se o meu povo, se o meu povo, nós somos povo de Deus, nós somos nação eleita, nós somos povo de Deus e nação eleita, se humilhar e orar, buscar a minha face, buscar santidade e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei, sararei a sua terra, restaurarei a sua família, restaurarei a sua nação. Isso é um ato profético, mas tem um condicionante: se. Muitas nações estão padecendo porque a igreja de Cristo tem se omitido, tem se calado, não tem pregado um evangelho de forma integral. Eu tenho certeza que se eu trouxesse uma mensagem de avivamento, uma mensagem de prosperidade, a receptividade seria diferente. Mas muitas vezes a voz profética requer exatamente o confronto. E eu sei que muitos estão sendo confrontados. Porque eu fui um dia. Eu fui confrontado um dia. A pergunta que eu quero fazer para você é: o que você vai fazer? O futuro dessa cidade, desse estado, dessa nação, da sua família, depende da sua atitude. Fique de pé, por favor. Eu quero terminar essa ministração orando pela nossa nação. E após orar pela nossa nação, ainda em ato contínuo, eu quero te convidar a orar pela Ucrânia, para que nós possamos abençoar aquela nação, pedindo misericórdia de Deus por aquele povo. Curiosamente, notícias nos dão conta que hoje Bíblias faltam na Ucrânia. Pessoas estão recorrendo a Bíblias e não estão encontrando a Bíblia. Às vezes, nós esperamos o pior chegar para a gente entender a mensagem e se voltar para a palavra de Deus. Não permita que o pior aconteça na nossa nação, para que você perca a sua liberdade, veja os seus filhos sendo atacados, a sua família destruída, para entender e dizer: eu poderia ter feito diferente e poderia ter feito a diferença. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos nessa noite, Pai, orar pela nossa nação, Pai, pelo nosso país, Pai. Pai, derrama da Tua unção sobre a Tua igreja, Senhor. Levanta, Senhor, uma nova geração, Senhor, de líderes, Senhor, que possam, Senhor, através do Teu Evangelho, Pai, impactar e transformar, Senhor, a nossa nação, Pai. Que o Teu Evangelho possa ser pregado, Senhor, mas possa ser pregado em plenitude, Senhor. Que almas possam ser ganhas, Senhor, que pessoas possam se converter ao Senhor Jesus Cristo, mas que possam também se colocar diante do altar do Mestre, como cristãos que entenderam o seu chamado e a sua vocação, Senhor. Que entenderam que muito mais do que a salvação da sua alma, nós somos chamados a sermos, Senhor, guardiões, Senhor, guardiões do Evangelho e também, Senhor, construtores do reino de Deus, Senhor. Abençoa, Senhor, nossa nação, abençoa o nosso estado, Senhor, abençoa os nossos governantes, Senhor. Pai, que Tu possas estar dando sabedoria, Senhor, a todos, Senhor, aqueles que nos governam, Senhor, ao nosso Supremo Tribunal Federal, aos nossos congressistas, ao nosso presidente, ao nosso governador e ao nosso prefeito, Senhor. Que eles possam entender, Senhor, que através
deles nós podemos ser ou não abençoados, Senhor, mas que Tu possas estar dando a eles discernimento e sabedoria, Senhor. Abençoa, Senhor, portanto, Senhor, também a Tua sociedade, Senhor, que nós possamos, através do voto, eleger pessoas que tenham temor ao Teu Evangelho, Senhor. Queremos Te pedir também nessa noite, Pai, que Tu possas abençoar, Senhor, ao povo da Ucrânia, Senhor, que hoje vem sendo, Senhor, atacado, Senhor, numa guerra, muitas vezes covarde, Pai. Famílias estão sendo despedaçadas nesse momento, pessoas estão fugindo daquele país, Senhor, em busca de refúgio, Senhor. A Tua igreja naquele momento ora ali, Senhor, de joelhos dobrados, Senhor. Protege e guarda, Senhor, aquela sociedade, Senhor. Que a paz possa vir a reinar, Senhor. Abençoa o presidente da Ucrânia, abençoa o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, Senhor. Abençoa, Senhor, os líderes mundiais, Senhor, para que eles possam juntos encontrar uma solução pacífica para esse conflito, Senhor. Para que não haja mais derramamento de sangue, Senhor. E que a Tua igreja naquele local, Senhor, seja na Ucrânia, seja na Rússia, Senhor, possa fazer a sua parte, Senhor. Que a Tua igreja possa também, Senhor, colaborar, Senhor, para essa paz. Possa nesse momento também pregar o Teu Evangelho, Senhor. Possa se colocar diante do Teu altar, mas acima de tudo, Senhor, que Tu possa também os guardar, os proteger de todo e qualquer mal, Senhor. Essa é a oração que nós fazemos a Ti, Senhor, nessa noite, no nome santo de Jesus, Senhor. Amém.